Heurísticas, a fonte dos nossos erros mais fundamentais. Um grande olá a todos, e hoje a gente está aqui para ver essa parte, que é essencial e, na minha opinião, é uma das partes mais interessantes da psicologia social, que é a questão das heurísticas. Então, a gente vai conseguir entender muitos dos nossos erros mais básicos e mais fundamentais nesse vídeo de hoje. Então aqui a gente vai começar com o que são. Elas são atalhos mentais, tá? Então, como a gente vê aqui na foto, elas são realmente atalhos, que se fala em inglês shortcuts, né, que seria como facilitar então o nosso processo de pensamento. Formalmente, são estratégias que ignoram parte da informação com o objetivo de tornar a escolha mais fácil e rápida. Então, eu quero que vocês lembrem isso até o final do vídeo, porque esse nome é um nome meio estranho e a gente tem que sempre lembrar então a definição, tá? É um atalho mental, é uma forma de então cortar o caminho. E como eu gosto de definir, então são macetes cognitivos. Ou seja, são manhas, são macetes, são formas que a gente consegue cortar o caminho da nossa cognição. Então, os três tipos principais em psicologia social são da representatividade, disponibilidade e afeto. E agora eu quero que vocês pensem um pouquinho por que nós usamos as heurísticas, tá? Então, primeiro, porque elas economizam tempo, ou seja, são uma atuação rápida e frugal. Então pensem nisso. Se toda a informação que a gente recebe do mundo, a gente tivesse que parar e pensar nela, a gente perderia muito tempo, então, analisando a informação e pensando logicamente, tá? Então, o nosso cérebro simplesmente não consegue fazer isso, e a gente usa, então, heurísticas para fazer julgamentos, e isso nos salva muito tempo, nos economiza muito tempo. Então aqui elas são boas o bastante, na maior parte dos casos. Ou seja, a gente consegue economizar tempo e, na maior parte das vezes, a gente consegue chegar realmente a resultados muito bons. Mas o problema é que algumas vezes não dá certo, né? Algumas vezes, então, a gente comete erros fundamentais com a questão das heurísticas. E, então, esse é o problema, né? Pode levar a erros sistemáticos. Então, se vocês forem ver aqui na foto, a gente vai ver que tem o atalho, a casa da vovó e a casa do lobo mau, então, do outro lado. Então, ali o atalho, nesse caso, está levando para o lugar errado, né? Um exemplo aqui, então, é o afeto de um cachorro pelos seus donos, tá? Como assim? Então, a gente vê um cachorro e a gente vê que esse cachorro, a gente vai imaginar que o cachorro ele vai ter um afeto pelos seus donos, né? Porque, geralmente, cachorros têm afetos pelos seus donos. Então, que o cachorro vai gostar do dono. Mas, na verdade, alguns cachorros não gostam dos seus donos, né? Alguns cachorros não se dão bem, simplesmente não gostam. Todo mundo conhece alguém, um amigo, que tem um cachorro que não gosta dele. Então aqui esse seria um exemplo. A gente vai ver o cachorro, automaticamente a gente vai pensar: nossa, esse cachorro ele deve gostar do dono, né? Porque é um cachorro e o seu dono. Mas na verdade a gente vai ver que em alguns casos não é isso que acontece. Então esse seria um exemplo de erro sistemático que pode levar o uso das heurísticas. Ou seja, tu nunca parou e pensou para considerar todas as informações que tu tem sobre o cachorro e o dono. Simplesmente considerou: cachorro, dono, deve gostar. Entenderam? Então aqui vamos começar. Heurística da representatividade, ou Representativeness Heuristic, tá? Então, ela é usada quando se foca nas similaridades superficiais para fazer inferências. Como assim, tá? Vamos ver, então, isso daqui através de exemplos, tá? Então, no primeiro exemplo, a gente vai ver o seguinte. Nós sabemos que produtos caros tendem a ser melhores. Assim, ao ver um produto caro, consideramos que deve ser também. Então, isso aí é muito parecido com o exemplo do cachorro que eu falei. Então, a gente sabe que os produtos caros, eles são representativos, então, de qualidade, né? E aí, sempre que a gente for ver um produto caro, a gente vai achar que ele tem qualidade. Quando todo mundo sabe que muitas vezes esse não é realmente o caso, né? Segundo exemplo é esse daqui, de cara ou coroa, tá? Então aqui a gente vai ver o seguinte. Se tu joga uma moeda várias vezes, qual que é a probabilidade de que caia nisso daqui? Então qual que parece que vai cair mais? A primeira ou a segunda? Então qual que tem mais chance de cair, tá? Então muitas pessoas vão dizer que é a primeira, porque é o que parece mais aleatório, entre aspas, né? Mas na verdade a probabilidade de cair então a sequência da primeira ou da segunda é a mesma, né? Porque, bom, quem estuda estatística sabe disso. Mas, enfim, então a probabilidade é igual, mas parece que é diferente. Por quê? Porque o primeiro set, ele é mais representativo, então, da aleatoriedade, que é o que geralmente acontece quando tu joga uma moeda. Então aqui vamos ver uns exemplos da vida real, tá? Uns exemplos que são tirados de experimentos, tá?
e que eles são ótimos exemplos, então, de aplicação mais universal desse conceito das heurísticas, tá? Então, olha aqui. Steve é tímido, retraído, prestativo, arrumado, manso e ama ordem e organização. Qual a sua profissão? Então, aqui vai ter A, fazendeiro, B, vendedor, C, piloto de avião, D, bibliotecário e médico. Se vocês quiserem pausar, então, para pensarem na resposta de vocês, podem pausar, eu já vou falar agora. Então aqui, a gente vai ver o seguinte, a grande maior parte das pessoas vai dizer que é bibliotecário. Por quê? Porque a descrição do Steve, ela é uma descrição que geralmente é o perfil do bibliotecário. Mas isso é um erro, porque os bibliotecários, eles são muito menores, tem muito menos bibliotecários do que médicos. Então a probabilidade de Steve ser um médico é maior do que ser um bibliotecário, porque existem muitos mais médicos que bibliotecários. E assim também com as outras profissões. Mas, então, esse erro então, de achar que algumas qualidades vão levar a uma profissão, seria então o erro que levaria a essa heurística. Então aqui a gente tem outro exemplo. Considere Laura Smith. Ela tem 31 anos, é solteira, sincera e muito inteligente. Ela se formou em economia na universidade e, como estudante, era apaixonada pelas questões de igualdade e discriminação. É mais provável que ela A. Trabalhe em um banco, ou B. Trabalhe em um banco e seja membro do movimento feminista. Tá? Essa daqui é uma que pega, eu me lembro que eu fiz um experimento na minha classe, muitas pessoas botaram B, tá? Só que aqui a gente vê o seguinte, a probabilidade de ela trabalhar em um banco engloba a probabilidade dela ser membro do movimento feminista e trabalhar no banco, e ela não ser membro do movimento feminista e trabalhar no banco. Ou seja, sempre vai ter uma pessoa que vai trabalhar no banco, ou pelo menos no nível da possibilidade, tu vai poder trabalhar no banco e não ser membro do movimento feminista. Então aqui tem um erro de estatística de probabilidade básico, que tu está considerando, então, que é mais provável que a pessoa trabalhe em um banco e seja membro do movimento feminista, ou seja, 2 eventos, do que só trabalhar em um banco. Entenderam? Então aqui a gente vai para a segunda heurística, que é a heurística da disponibilidade, a Availability Heuristic, tá? Então aqui a gente vai ver que essa é a tendência de prever a probabilidade de um evento baseado no quão fácil é trazê-lo à mente, tá? Então isso é basicamente a gente julgar a probabilidade de um evento baseado na nossa lembrança das coisas, tá? Do que a gente tem na nossa cabeça que lembra disso e o quão fácil é trazer isso à memória, tá? Então aqui o exemplo 1 é o seguinte, ter mais medo de viajar de avião que de carro, tá? Por que isso? Bom, porque a gente vê muito mais notícias, né, de acidente de avião e isso impacta muito mais a gente, isso causa um impacto na nossa memória muito maior do que um acidente de carro. Apesar de que todo mundo sabe que é muito mais provável tu morrer num acidente de carro do que num acidente de avião. Então a gente faz o julgamento de que viajar de avião é mais perigoso quando na verdade não é. Por quê? Porque a gente tem essa memória de acidentes na nossa cabeça já ali. Exemplo 2. Acreditar que o crime está aumentando, porque está sempre sendo noticiado. Então eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e a grande maior parte das pessoas botou que o crime estava aumentando nos Estados Unidos. Por quê? Porque a mídia sempre está dando notícias de crimes, cada vez mais. Enquanto isso, o crime vem caindo durante o tempo, né? E, claro, eu botei ali esse exemplo dos Estados Unidos, porque o Brasil a gente sabe que é uma confusão com crime, então eu acho que não é um caso a ser estudado. E aqui então o terceiro exemplo, investir numa empresa por recentes notícias positivas. Então, a gente lê uma coisa boa sobre uma empresa e já quer investir nela, quando na verdade a gente sabe que existem milhares de fatores que vão determinar o crescimento futuro de uma empresa, inclusive a atuação no passado. Então não é porque teve uma performance positiva que a gente vai deixar isso determinar o nosso investimento nela. Só que aqui a gente, como é mais fácil trazer para nossa mente, então essa questão de uma notícia mais recente, então isso pode realmente determinar o nosso nível de investimento. Então aqui vamos ver mais um exemplo do mundo real, tá? Suponha que você esteja planejando viajar para Londres na próxima semana. Você é oferecido um voo, apólice de seguro, que fornecerá $100 mil em seguro de vida em caso de sua morte, devido a... Como assim? Tá, então vocês estão comprando um seguro viagem, tá, caso tu morra, e aí eles vão cobrir caso as seguintes situações, tá? Então, caso você morra em um ato de terrorismo, em uma falha mecânica não relacionada a terrorismo, ou qualquer causa, tá? Então, o que eles fizeram nessa pesquisa? Eles perguntaram para as pessoas
quanto que eles pagariam em sessões diferentes, tá? Então, chamaram pessoa A e fizeram a primeira questão, então terrorismo, pessoa B e disseram então falha mecânica, pessoa C qualquer causa. E fizeram várias pessoas em grupos diferentes para saber qual que seria a média, então, que eles pagariam para cada tipo de seguro, tá? E então, perguntaram quanto você pagaria. E aqui, então, esses são os resultados. Então, olha só que interessante. Eu até descartaria a parte da falha mecânica, mas vejam aqui. Então, o terrorismo, as pessoas pagariam mais para a questão do terrorismo do que para qualquer causa. Então, pagariam $14 para um seguro de vida em questão de morte e terrorismo e só 12 para qualquer causa, sendo que terrorismo está incluso em qualquer causa. Por quê? Porque quando tu pensa em morte, tu já lembra de terrorismo na cabeça. Ou melhor, quando tu lembra de terrorismo, quando eles te dão a opção terrorismo, tu já pensa em morte. Então tu acha que é mais fácil de ter uma morte relacionada a isso. Quando a gente sabe, na verdade, que não é uma... Enfim, muito menos de 1% da população morre por causa de terrorismo, né? Então aqui outro exemplo. Então no seu casamento, esse é interessante. Estime a sua responsabilidade por essas 20 tarefas domésticas. Então deram ali 20 tarefas domésticas e a pessoa tinha que pontuar, então, até 150 a questão das tarefas domésticas, de 0 a 150. Então 0 seria que tu não faz nada e o teu parceiro ou tua parceira faz tudo por ti, e 150 seria que tu faz tudo e teu parceiro ou tua parceira não faz nada, tá? Então a soma de pontos, logicamente, deveria dar 150, né? E na verdade deu 155. Ou seja, as pessoas sempre acham que elas fazem mais do que o outro acha que ela faz, entendeu? E aqui então, esse é muito interessante, que é a questão de listar razões, tá? Então aqui, existem muitas razões para não escolher uma BMW. Você pode citar uma, ou existem muitas razões para não escolher um BMW. Você pode nomear, citar 10. Então aqui, como é que funciona essa questão? É o seguinte, a gente vai ter, se tu consegue citar uma razão para não escolher a BMW, tu vai ficar, olha, foi muito fácil listar essa razão. Então, a BMW deve ser ruim. Agora, se pedirem para tu citar 10, tu não vai conseguir lembrar de 10 razões para não comprar uma BMW. Então, tu vai parar ali no 6 e vai ficar tipo, nossa, tá tão difícil realmente dar razões para não comprar BMW, então realmente BMW deve ser bom. Então, o simples fato de pedirem para tu listar mais ou menos razões para alguma coisa, ou seja, a facilidade com que tu consegue pensar nas razões para algo, vão te dar, então, um grande julgamento no que tu vai pensar dessa coisa. Então, nesse estudo aqui, eles fizeram o resultado das avaliações o seguinte. Então, uma razão para não foi 4.5, a avaliação lá na escala deles. Uma razão para sim foi 5.8. 10 não, 5.7 e 10 sim, 4.2. Tá, o que isso significa? Então, olhem aqui na imagem, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 5.8 e 5.7, tá? Easy seria uma pergunta, uma característica, né? E difícil seria, então, 10. Então aqui a gente vai ter o seguinte, as pessoas que avaliaram mais, ou seja, avaliaram melhor a BMW, foi porque eram a favor, tá? E foi porque era a favor, então, ou seja, listar características positivas da BMW e era fácil, ou seja, só tinha que listar uma a favor. Enquanto, quando era para listar 10 a favor, eles deram um rating, então, né, eles listaram como uma coisa pior, listaram a BMW como pior. Ou seja, de listar uma característica positiva para listar 10, abaixou aqui em mais de um ponto, então, a avaliação deles da BMW. Enquanto aqui, quando tu tem que dar uma avaliação negativa da BMW, tu vai ter um rating de 4.5, ou seja, foi muito fácil dar uma avaliação ruim. Mas aqui tu vai para 5.7 quando tu tem que listar 10, ou seja, não foi difícil dar avaliações negativas então para a BMW, entenderam? Então aqui a gente vai ter a última heurística, que é a heurística do afeto, tá? Affect heuristic. E então aqui isso significa quando usamos nossos sentimentos para avaliar algo, tá? A verdade é que sempre vai ter isso, né? Querendo a gente ou não, a gente sempre vai ter o nosso sentimento dentro das avaliações de algo. O que alguns chamam de instinto, né? E então um dos exemplos é o seguinte, se você está de mau humor, é provável que você goste menos de uma pessoa que você recém conheceu. Todo mundo já passou por isso, todo mundo já conheceu alguém quando estava cansado, de mau humor, querendo ir para casa dormir, conheceram alguém e ficaram assim, qualquer coisa, não gostei muito, quando na verdade se estivesse de bom humor, provavelmente gostariam muito mais da pessoa. O segundo exemplo é o que eu mais gosto, que é o do toque de despertador, tá?
Então, todo mundo escolhe a música do despertador porque gosta da música. Depois de uma semana, ninguém aguenta mais aquela música do despertador porque deu aquele sentimento negativo na pessoa. Então, tu já relaciona aquilo com uma coisa negativa, que é acordar cedo, né? Então, tu já começa a sentir que tu não gosta da música porque tu já tá tendo sentimentos negativos em relação a ela, entenderam? E aqui o terceiro exemplo é que se você gosta de uma pessoa, é provável que a considere mais inteligente do que as pessoas que você não gosta, tá? Ou seja, que a gente está fazendo um juízo de inteligência baseado no quanto tu gosta ou não de uma pessoa, tá? E isso leva para o efeito halo, que halo significa auréola, né? Que seria o halo effect em inglês, que é o viés, então, no qual um sentimento favorável ou desfavorável irá influenciar nossas inferências e expectativas futuras sobre uma pessoa. Então aqui nós vamos ter o exemplo da combinação das três heurísticas, tá? Então, eu pensei o seguinte, muitas pessoas devem estar entendendo heurísticas como julgar o livro pela capa, né? Então aqui vamos ver esse exemplo. E eu trouxe dois livros aqui para vocês. Então, o primeiro é a Divina Comédia, né, de Dante Alighieri, e o segundo é a Fantástica História de Silvio Santos, que a minha tia, muito querida, me deu de Natal. E sem querer fazer julgamento contra o Silvio Santos, não tem problema nenhum, acho que está certíssimo fazer a biografia dele, mas a gente tem que combinar que existe realmente uma qualidade literária maior na Divina Comédia, né? Mas a gente vê o seguinte, a capa da Divina Comédia é simples, a capa do Silvio Santos nem tanto, né? Então aqui a gente vai ter o seguinte, na representatividade a gente pode linkar então capas de livros mais desenvolvidos representam então livros bons. Então uma capa desenvolvida assim pode ser representativa de livros melhores, enquanto uma capa simplesmente amarela assim pode ser representativa de livros ruins. E isso vai influenciar então o nosso julgamento do livro. Segundo, a disponibilidade. Então é mais fácil a gente lembrar de livros bons com capas mais desenvolvidas. Então é mais fácil tu lembrar de livros que te afetaram, que te deram um impacto grande na vida, que tem uma capa então mais desenvolvida, do que uma capa simplesmente amarelinha desse jeito. E o terceiro é o do afeto, então que capas desenvolvidas nos deixam em um estado psicológico mais favorável. Então tu vê aqui a fantástica história de Silvio Santos, né, com ele sorrindo, com o microfone, né, isso causa um impacto psicológico na gente, isso deixa a gente com afeto em relação a esse livro e vai pensar, realmente esse livro deve ser muito bom. E enquanto aqui, o máximo que a gente vai ganhar dessa capa vai ser fome, né, porque amarelo é uma cor que dá fome. Então, essa seria então a forma de combinar as três heurísticas em uma só, para vocês verem que elas podem atuar mutuamente, tá? E aqui então, quando usamos heurísticas, tá? Primeiro, quando não temos tempo de pensar com calma sobre um assunto. Segundo, quando temos muita informação sobre algo e não podemos processá-la completamente. Terceiro, quando os assuntos em jogo não são muito importantes para nós, claro. Quarto, quando nos falta conhecimento para julgar tal assunto, porque a gente vai usar simplesmente atalhos, né? E 5, quando deixamos nossas emoções e pensamentos desejáveis influenciar nosso pensamento cuidadoso, tá? Então, agora para terminar, eu queria fazer uma clarificação então sobre as fontes dessa série de psicologia social que eu estou fazendo. Eu estou pegando, então, a grande maioria do conteúdo do livro Social Animal, tá? Que é o livro padrão que eles ensinam na América do Norte em psicologia social. Por que eu não estou indicando o livro aqui? Porque todos os exemplos do livro são enviesados, tá? Tem tendências muito grandes nesse livro. Vocês já entenderam onde é que eu estou querendo chegar, né? Mas eles têm noções muito equivocadas nesse livro, que são realmente, não são nem opiniões, são desinformações. Então eu não gostaria que ninguém lesse esse livro, porque eu não acho que ele é um livro que vai te preparar. Ele só tem definições, e é as definições dele que eu estou usando, tá? Porque é o livro que é indicado pela American Psychological Association. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu gosto muito dessa matéria de heurísticas, e se vocês tiverem perguntas ou comentários para fazer sobre, eu tenho certeza que vocês vão ter alguma coisa que vocês vão conseguir associar com essa matéria, tá? Então eu estou esperando ali o comentário de vocês, e até o próximo vídeo.